Amados e queridos irmãos, todos nós conhecemos, né, a história de Jó, o que aconteceu na vida de Jó. Aleluia, por esses dias estive meditando todo o livro de Jó. Aleluia. E vocês sabem que a Bíblia vai dizer que Jó habitava na terra de Uz, né? E não havia homem nenhum semelhante a ele naquela época, tá? Temente a Deus, se desviava do mal e era sincero e reto. Aleluia. E para quem não sabe, isso aconteceu mais ou menos ali um pouco antes de Abraão, pelaquela época bem antigo. O livro de Jó, o primeiro livro que foi escrito na Bíblia, ou o primeiro livro escrito, foi escrito antes de Gênesis, embora Gênesis aconteceu primeiro. O primeiro livro que Moisés escreveu foi o livro de Jó, né? E Jó não tinha o amparo que nós temos hoje. Jó não tinha a Bíblia para consultar. Aleluia. Então você vai entender já por que eu estou falando isso. Então a Bíblia vai dizer que Jó era um homem temente a Deus, sincero e reto, se desviava do mal. E a Bíblia diz que aconteceu que teve um dia em que os filhos de Deus vieram até Deus. E veio também Satanás no meio, né? E Deus perguntou para Satanás: o que vieste fazer aqui? De onde tu vens? E ele disse: eu venho de passear e rodear pela terra. E Deus disse para ele: observaste meu servo Jó, um homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E ele disse: eu tenho observado, Senhor. Aleluia. E Deus disse: observaste como é que ele é? E Satanás falou: eu vi. Mas ele só é assim porque tu também abençoou ele. Tira tudo dele para tu ver se ele não blasfema de ti na tua face. Aleluia. E Satanás saiu da presença de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, a Bíblia diz que Satanás, ele estava fazendo o quê? Passeando sobre a terra. Aleluia. Se você for olhar na palavra, você vai ver que a Bíblia diz que Salomão passeava no alpendre, Jesus também passeava, né? Qual é a ideia de passear que Deus está querendo ensinar para nós por a palavra? É que o rei, quando está passeando pelo seu reino, ele vai andando de forma elegante e observando os súditos. Aleluia. Se algum súdito se levantar contra ele e não se abaixar quando ele passar, o rei entende que aquilo ali é uma rebelião. Aleluia. E sendo uma rebelião, o rei manda matar aquela pessoa. Agora, se a pessoa, né, se prostra para o rei entende que está tudo sob controle. Então, quando Satanás está passeando por sobre a terra, ele tem a ideia que o mundo é dele, já que Adão pecou e entregou para ele realmente, deu a legalidade para ele. Então ele está passeando sobre a terra. Aleluia. A terra estava cheia de pessoas pecaminosas, porque desde que Adão pecou, todos pecaram. Mas a Bíblia diz que ao passar pelas pessoas, um estava no pecado, outro estava na prostituição, outro estava na idolatria, outro estava no paganismo. E quando chega diante de Jó, Jó não se dobra para Satanás. Aleluia. Por isso que isso chamou a atenção dele. Aleluia. Então ele passeia sobre a terra e dá de cara com Jó. Aleluia. Quando Satanás, uma Bíblia vai dizer, Pedro foi que disse isso, que Satanás estava ao seu redor, né, rondando ou bramando como um leão, buscando uma algo que possa tragar. Aleluia. Então, as pessoas que estão aí fora, você que está na casa do Senhor, aleluia, você está guardado, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor e Satanás está ao derredor. Aleluia. Mas ao passar pela terra, alguém chamou a atenção de Satanás, porque viu que ele era sincero, reto, temente a Deus. A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Aleluia. Uma pessoa que teme a Deus, ela tem sabedoria. Uma pessoa que não teme a Deus, não tem sabedoria. Interessante agora voltar àquilo que eu falei no início, que da onde é que Jó conheceu a Deus se não tinha a Bíblia naquela época? Não existia a Bíblia, não existia nem o livro de Gênesis, não existia lei, não existia nada disso. Se você ler o livro todo, você vai ver que não fala sobre a lei, não se fala sobre os mandamentos, não fala nada disso. Por quê? Porque não existia. Aleluia. Então, o que se entende que existia naquela época? A tradição oral, né? Que os pais passavam para os filhos de forma oral, ensinavam. E no final você vai ver que Jó vai dizer: com o ouvir nos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te contemplo, Senhor, agora eu te conheço, eu não te conhecia, eu só te conhecia de ouvir falar. Outra coisa que Deus ensina para nós: não conheça a Deus pela experiência dos outros, tenha experiência com Deus. Aleluia. Você pode ter ouvido falar
que o irmão fulano, a irmã cicrana, o pastor Fábio, sei lá quem for, aconteceu isso ou aquilo. Deus quer que aconteça também na sua vida. Você pode dizer aleluia? Deus quer que você tenha experiência própria, aleluia. Porque Deus tem experiências próprias para te dar, aleluia. Então, Jó, ele ouvia de Deus. E uma das coisas principais que Jó ouvia, se você ler o texto todo, você vai ver que Jó acordava todo dia de madrugada, antes de Satanás vir até ele. Jó acordava todo dia de madrugada e oferecia sacrifícios para Deus, porque ele dizia: se porventura meus filhos pecaram, Deus vai ficar irado, então eu vou fazer logo um sacrifício por eles, para que Deus possa não ficar irado. Então ele tinha o hábito de fazer sacrifícios. E aonde você vai ver o primeiro sacrifício aparecendo na Bíblia, você vai ver que quando Adão peca, a Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus tinha um encontro com Adão toda a tarde no jardim. Deus falou para Adão dominar o jardim e aquela região toda, dominar sobre os animais. Deus vai dizer: Adão, onde tu estás? E ele vai se esconder, se vestir com folhas de figueira, não é isso? E ele vai dizer: Senhor, eu ouvi tua voz, temi, porque vi que estava nu. E Deus falou: quem te falou que você estava nu? E ele falou: a mulher, Senhor, que tu me deste, ou seja, a culpa é tua, quem mandou tu me dar essa mulher? Aleluia. Daí a mulher fala assim: mulher, quem mandou tu fazer isso? A mulher: Senhor, foi a serpente, a culpa é tua, quem mandou tu botar uma serpente aí? Aleluia. Porque o ser humano é assim, não assume a culpa, aleluia, quer jogar pro outro, aleluia, E nós vemos que então Deus, a Bíblia diz que Deus chamou eles, o texto resume dizendo que Deus vestiu eles de pele, e eles saíram do paraíso, Deus colocou eles para fora, para não comer da árvore da vida e viver eternamente na condição de pecador. Mas nós sabemos que peles não dá em árvore. Teve que fazer o que para arrumar aquela pele? Sacrifício. Muito provavelmente, de forma didática, Deus falou para Adão: Adão, está vendo esse carneiro aqui? Adão nunca tinha visto sangue, nunca tinha visto morte. E Deus mata o carneiro, derrama o sangue e fala para ele: Adão, assim será o meu filho. Eu vou enviar um dia meu filho e vai derramar o sangue para perdoar o teu pecado que você cometeu. E veste ele de roupa de pele, aleluia. Em Romanos, Paulo vai dizer que por uma ofensa por causa de Adão, uma ofensa só, a morte veio para todos os homens, aleluia. Por causa de um ato de justiça, a justificação e o perdão veio para todos, aleluia. Não foi por causa do teu pecado que você iria para o inferno. Não foi por causa daquilo que você fez ou alguém que deixou de fazer, aleluia. Foi por causa do pecado de Adão. Adão pecou, e mesmo que você fizesse todo o bem e não tivesse Jesus, você ia para o inferno do mesmo jeito. Mas por outro lado também, por mais que você possa fazer caridades, ajudar o próximo, se você não tiver Jesus, você vai para o inferno do mesmo jeito, aleluia. Por quê? Porque não é por causa de mim, nem por sua causa, é por causa de Jesus Cristo. É por causa dele que você entra na glória. É por causa não daquilo que eu fiz, mas por causa daquilo que ele fez por você, aleluia. Então Deus mostra para Adão: Adão está aqui, ó, está vendo isso aqui? E Adão sai, e Adão passa para Abel. Tanto que quando Abel e Caim vai oferecer um sacrifício, quem lembra disso? Abel ofereceu um sacrifício para Deus do melhor das ovelhas, e Caim ofereceu o que? O fruto da terra, aleluia. E Deus não atentou para a oferta de Caim, porque, aleluia, porque não tinha sangue. E onde não aponta para Cristo, aleluia, não é aceito por Deus. Eu sei que eu sou aceito por Deus, você é aceito por Deus. Por que nós somos aceitos por Deus hoje? Não é porque você ora bem ou fala bem, sabe ler bem ou é bonito ou feio. Não, nós somos aceitos por Deus por causa daquilo que Jesus fez. Abel foi aceito por Deus por causa do seu sacrifício que apontaram para o cordeiro. Ele aprendeu bem aquilo que Adão falou. Então tudo leva a crer que Jó também entendia isso, aleluia. Jó entende que precisa sacrificar porque aponta para o Salvador que virá, o que viria, mas agora ele já veio. Então, para resumir, Satanás saiu da presença de Deus e Deus falou: ó, pode tocar nele, tira tudo, mas poupe da vida, não toca nele, só tira as coisas dele. E Satanás veio, a Bíblia diz que veio e morreu seus filhos, ele perdeu suas ovelhas, perdeu sua casa, perdeu tudo, aleluia, que ele tinha, aleluia. Então ele rasga as vestes, senta no pó e na cinza, joga a terra sobre a cabeça, e o que ele fala? Nu saí do ventre da minha mãe, nu também tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus. Só tem uma coisa que ele fez de errado ali. Ele falou: Deus me deu e Deus tirou. Porque não foi Deus que tirou, quem tirou foi Satanás. Aleluia.
Ele não pecou porque ele não murmurou contra Deus. Mas quem tirou foi Satanás. Aleluia. Porque aquilo que Deus dá, a Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 11, do verso 30, que os dons e os presentes de Deus vão ser arrependimento. O que ele dá, ele não te toma. Aleluia. Quem toma é Satanás. Tanto que ele vai dizer sobre a salvação da sua alma, que é uma coroa, que é representada pela coroa. Ele vai dizer: guarda bem o que tu tens. Para quê? Para que ninguém roube ou tome tua coroa. Aleluia. Porque uma vez que ele te deu essa salvação, se Satanás puder tirar a salvação, Satanás é maior do que Deus. Mas Satanás não é maior do que Deus. Aleluia. Por isso que ele diz em João 10: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, porque o Pai que as me deu, as minhas ovelhas, é maior do que todos, maior do que Satanás. Aleluia. Nós estamos na mão do Senhor e ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Então o que vai acontecer ali com Jó? Jó foi ferido, Jó falou aquilo tudo, aleluia. E outra coisa, irmão, aí ele não murmurou, até então ele não estava doente, só tinha perdido as coisas. E Satanás volta, vem tudo aquilo de novo, vamos ver, vem passear, vê se meu servo Jó, que nem por mim, incitando para ferir, para acontecer algo com ele, ele não blasfemou. Ele falou: claro, a saúde que ele tem, aleluia. Toca na saúde para tu ver. E aí Satanás vai lá e toca, ele fica com as chagas malignas no corpo doente, as peles caindo, uma espécie de lepra da época, aleluia. E o que ele vai fazer? Ele começa a adorar o Senhor, começa a exaltar ao Senhor. E a mulher dele diz: homem, retens tua sinceridade, amaldiçoa-se teu Deus e morre. E Jó vai falar: mulher, como uma louca fala, tu fala, receberemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Aleluia. Satanás ali desaparece. Por quê? Porque a mulher apareceu. Não precisa mais do diabo, a mulher já estava ali para servir o papel de Satanás. Aleluia. Aparecem meus amigos. Satanás desapareceu, porque os amigos foram verdadeiros Satanás também, Então o que vai acontecer? Ele vai dizer isso. E o que vai acontecer? Aquela doença, que está ali sobre ele, não foi Deus que colocou. Entenda isso. Aleluia. Porque às vezes a pessoa pensa: Deus colocou aquela pessoa doente. Não, Deus não coloca ninguém doente. Quem coloca a doença é Satanás. Porque se Jesus já levou a doença, como é que ele vai colocar a doença? Porque se ele coloca a doença, significa dizer que ele está brigando com ele mesmo. Aleluia. Deus não é doido. Aleluia. Irmãos? Satanás é que coloca. A Bíblia vai dizer que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Aleluia. O castigo que já nos trouxe, não vai trazer, já nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Olha o que diz o Salmo 103: bendize a alma ao Senhor, e tudo que é bem bendito o seu santo nome, porque é ele que te sara de toda enfermidade. Enche a tua boca de bem, de sorte que tua mocidade se remal como a águia. Aleluia. O nome dele também é Jeová Rafá. Então o que nós aprendemos logo neste início do livro de Jó? Aleluia. Cuidado para você não atribuir uma obra de Satanás a Deus. Quando você vê uma doença, repreenda em nome de Jesus. Isso é fé. Você não pode aceitar aquilo que Satanás está fazendo. Jó não tinha toda essa revelação. Jesus não tinha vindo ainda, Então Jó vai conviver com isso. Vou encurtar aqui, irmãos, que nós lemos o capítulo 42, ainda estou no capítulo 1. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que aparecem os 3 amigos de Jó. Aleluia. Agora entenda isso. 3 amigos de Jó aparecem. E esses 3 amigos, se não me engano, era Bildade, Zofar e o outro não lembro o nome. Aleluia. E eles começam a se condoer, ficaram uma semana com Jó ali sentados, sem falar nada. Daí eles começaram a abrir a boca. Aleluia. E quando eles começam a abrir a boca, meus amados e queridos irmãos, eles começam a falar coisas verdadeiras, porém eles aplicam na hora errada. Quer ver um exemplo? No Jó 4:7 vai dizer assim, Jó, quando é que foi o inocente? Quando é que o inocente pereceu? Você não é inocente, mas quando o inocente pereceu, tu está perecendo, tu não é inocente não, Jó. Aleluia. Ou seja, eles estão atribuindo o que Jó está passando aos pecados de Jó. Aleluia. Eu separei alguns versículos aqui. Aí depois vem Bildade e fala assim: glória ao nome do Senhor Jesus. Se teus filhos pecarem, aleluia, se isso aconteceu porque teus filhos pecaram, Jó 8:4. Mas se tu de madrugada buscar a Deus, pedir misericórdia, se for puro e reto, certamente despertará por ti e restaurará a tua morada. Ou seja, Bildade está falando assim:
Isso aconteceu com teus filhos, porque os filhos dele morreram, porque eles pecaram. Aleluia. O que é um falso amigo? Você está passando a prova e vê alguém lá e te acusa. Você vê uma pessoa doente e fala assim, você está doente por causa disso. Não, você tem que apresentar a cura para a pessoa, e a cura é Cristo. Quem pode dizer aleluia? Se você vê uma pessoa picada de cobra e você chegar lá e falar assim, você foi picada por cobra, e é isso, não é novidade. Você tem que apontar que ela foi mordida de cobra ou levar um antídoto. Aleluia. Você tem que levar um antídoto, e o antídoto para picar de cobra, que é Satanás, é Cristo. Quem pode dizer aleluia? Esses homens, eles não tinham a revelação de Deus. Aleluia. Eles tinham sabedoria, porém aplicada de forma errada. Porque se você falar algo errado, fora da direção de Deus, né, você pode atrapalhar. Aleluia. Para isso que a Bíblia diz que quando nós formos orar, pedir sabedoria, peça porque Deus dará. Aleluia. Aí vem o outro, que é Zofar, e diz assim: as tuas mentiras se hão de calar os homens, zombará tu de Deus e ninguém vai te envergonhar? Aleluia. Aí ele continua: se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, não deixe habitar a injustiça nas tuas tendas. Aleluia. Eles vão só acusando Jó. Eles vão dizer, enfim, eles estão resumindo, não estão dizendo, Jó, tu está passando por tudo isso porque você está em pecado. Aleluia. E nós sabemos o que é, porque quem foi que fez Jó passar por aquilo ali? Satanás. Aleluia. Saiba de uma coisa, eu tenho essa revelação para te dar muito forte nesta noite. Qualquer mal que você possa estar passando no lar, na família, é Satanás. Aleluia. Não é por causa dos meus pecados, dos teus pecados você está passando por isso. Aleluia. É Satanás. Mas nesta noite ele foi desmascarado, vai ser repreendido pelo poderoso nome de Jesus. Quem vai dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Por que as pessoas não recebem vitória? Porque elas ficam se culpando. Ô Senhor, eu estou passando por isso porque eu mereço, porque eu fiz aquilo. A Bíblia diz, se Deus observar a iniquidade, nenhum de nós vamos subsistir. Não vai subsistir ninguém. Aleluia. O salmista que diz, se tu, Senhor, observar a iniquidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aleluia. Então esses homens, agora eu vou entrar na leitura que nós fizemos, vou resumir aqui. Esses homens falaram para Jó e de Deus aquilo que não é reto. Por isso que não sei se você prestou atenção, e Deus vai falar para ele, tomai 7 bezerros agora, vai lá com Jó, porque vocês falaram de mim que não é reto. Aleluia. Vocês acusaram Jó de não ter feito algo que ele não fez. Aleluia. Por outro lado também, se você for aqui em Jó, capítulo 31, até o 33, não, 31 inteiro, você vai ver Jó se justificando. Jó vai falar assim, eu nunca olhei para uma virgem, eu nunca peguei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu fui o olho do cego, eu ajudei o pobre, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então Jó, ele está se declarando altamente justo, que não merecia passar por aquilo. Então por que às vezes a pessoa também passa, aleluia, coisas? Porque na verdade ele passa também coisas, porque na verdade eles merecem. Jó não tinha cometido pecado, porém Jó tinha herdado o pecado de Adão, porque Jó nasceu depois de Adão, então Jó também é pecador. Aleluia. Mas Jó vai dizer, por exemplo, no capítulo 31, no verso 1 diz, fiz a minha aliança com os meus olhos, como pois cobiçaria uma virgem? Jó vai dizer isso, ou seja, Jó vai dizer que é tão santo e puro que ele nunca cobiçou ninguém. Mas por que ele diz isso? Não existia lei, não existia a palavra ainda escrita na lei que diz, não cobiçarás. Então ele não podia ser acusado de cobiçar, já que não tinha lei. Não havendo lei, também não há pecado. Por exemplo, se você pega um carro e você vai no autódromo correr a 400 km por hora, você não levará multa nenhuma. Mas se você passar ali na rua debaixo da praça a mais de 120 ou 100 em algumas partes, você já vai levar multa, porque a placa sinalizando que não pode. Então o que é a ausência da lei? É a ausência também de transgressão. Então se a pessoa cobiça e não existe a lei, ela sequer sabe que está cobiçando. Paulo vai dizer isso, ele vai dizer, que em algum tempo eu vivi sem lei, mas vindo a lei, quando eu aprendi e li que não cobiçarás, então o mandamento veio e me matou. Por quê? Porque senão a lei não há pecado. Então Jó, ele entende que não tem pecado. Aleluia. Isso foi bom para Jó, porque Jó entende, Jó não precisa então de um salvador, já que ele se acha santo.
Por que muitas pessoas hoje não são salvas no mundo? Porque aquela pessoa acha que é boa. Ela vai para o trabalho, vai para casa, né? Cumpre seus deveres como cidadão, né? Paga os impostos, faz suas compras, não rouba nada de ninguém. Ele se acha bom por causa disso. Aleluia! É por isso que a lei veio. Paulo vai dizer, a lei veio para aumentar as transgressões, né? Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que a lei veio para aumentar o pecado? Porque quando não dizia não matarás, não roubarás, né? Não dirás falso testemunho, as pessoas faziam tudo isso. Só que porém não tinha lei para falar que ele pecou. Então quando a lei veio, ele peca, aí a lei diz, não farás, você fez, então você pecou. Aleluia. É por isso que o crente hoje que está debaixo da lei, ele se sente com culpa, com peso na alma, com jugo pesado, porque a todo momento vem Satanás falar para ele assim, você fez isso. Aleluia. Porque Satanás é o acusador. Agora, quando você está debaixo da justiça que é Cristo, né, do sacrifício do Cordeiro, aleluia, Satanás fala assim, você fez isso, aí você fala, eu sei que eu fiz, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, aleluia, oh, aleluia, Jesus. Por isso que é maravilhoso estar debaixo da graça de Deus, coisa que Jó, ele não conhece, aleluia. Então, irmãos, resumindo aqui, aí Deus vai falar para ele, né? Se você ler aqui, irmão, depois você lê o livro todinho que você vai entender isso aí. Deus começa a falar com ele, né? Uma das coisas que Deus fala para ele, me chamou muita atenção aqui no capítulo 40, Deus vai dizer para ele, Deus começa a falar com Jó, Jó, agora escuta, cinge teus lombos como um homem que eu falarei contigo, aleluia, fica de pé, aleluia, não é você ficar de pé não, foi Deus falando com Jó, fica de pé, cinge teus lombos como um homem que eu vou falar contigo. E uma das primeiras coisas que Deus fala para Jó, sabe o que Deus fala para Jó? Porventura, tu tornarás vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares. Quando Jó fala que é justo demais, ele está falando que Deus é que não presta. Jó está no finalzinho da prova e ele já não está mais aguentando. Então ele começa a falar que ele é justo demais, que ele não merece, que ele é bom, aleluia. E Deus vai dizer, tu vai dizer, né, em juízo que é bom, tu vai me condenar, aleluia, tu vai tornar bom o meu juízo, ou seja, Deus está dizendo para ele, tu vai dizer que tu é bom e vai me condenar agora, aleluia. E Deus começa a explicar várias coisas para ele, daquilo que Deus criou. Então ele diz, o texto que nós lemos, Senhor, bem sei que tudo tu pode, aleluia, nem os teus planos podem se frustrar, aleluia, estava nos teus planos, tu fez, glória ao teu santo nome, aleluia. Então agora, Senhor, eu só te conhecia de ouvido, agora eu te conheço, agora eu estou te vendo, Senhor, aleluia. Sabe por que da prova? Sabe por que da luta? Para você ter experiência e você conhecer mais a Deus. Você conhecer Ele face a face, aleluia. Você conhecer Ele de perto, aleluia. Por que Pedro negou a Jesus, irmão? Porque Pedro seguia Jesus de perto ou de longe? Seguia Jesus de longe. Quando Jesus foi preso, que Pedro vai negar Jesus, a Bíblia diz que todos largaram Jesus, Pedro continuou seguindo, mas a Bíblia diz assim, mas Pedro seguia Jesus de longe, aleluia. Você não pode seguir a Jesus de longe, aleluia, tem que seguir de perto, aleluia. Então Jó, ele conhece a Deus somente de ouvir. E o texto vai dizendo, para concluir aqui, para fechar, não vou demorar muito. A Bíblia diz que então, Deus falou para aqueles moços, olha, vocês levam lá 7 bezerros, aleluia, 7 carneiros, e levam para o meu servo Jó, aleluia. Então eu vou aceitar vocês e vou perdoar vocês, aleluia. Porque Jó, ele funciona ali como uma espécie de sacerdote, porque no Antigo Testamento, depois de Jó, vai acontecer o seguinte, vai existir a figura do sacerdote. Você levava um carneiro, um bezerro para o sacerdote falava assim, muito bem, vou aqui sacrificar, fica aí. Derramava o sangue lá sobre o propiciatório, né, que é a arca da aliança, derramava sangue e falava assim, teu sacrifício foi aceito, vai com Deus, você está abençoado, aleluia. Existia a figura do sacerdote. E Deus fala para aqueles moços, vai até Jó, como se Deus estivesse falando assim, vai até Jó, Jó vai fazer o papel de sacerdote, vocês vão fazer o sacrifício e vão aceitar vocês, aleluia. Né? Então Jó faz isso, e a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Só que ele também fez um sacrifício, né, que os amigos levaram. Jó tinha perdido os animais, e esses amigos tinham que levar os animais, aleluia. Então o que nós aprendemos também aqui, aleluia, que ao derramar aquele sangue, aleluia, veio perdão, tanto para os seus amigos,
como também para Jó, né, que se achava digno de nunca passar por nada. Aleluia. O que nós aprendemos aqui também? Aleluia. Que uma vez que Cristo efetuou um sacrifício perfeito, né, não precisa mais você fazer sacrifícios. A Bíblia diz que, havendo ele feito esse sacrifício, assentou-se aonde? À direita de Deus. Muitas pessoas pensam que Jesus assentou à direita porque agora ele está reinando. Embora ele seja o rei, mas não é por causa disso que ele assentou do lado de Deus. Porque o sacrifício, o sacerdote, ele chegava uma pessoa, aquela multidão de gente, fazia um sacrifício, né? E matava o animal e voltava para a pessoa e falava assim: foi feito o sacrifício. Veio outro e fazia outro. E o sacerdote ficava o dia inteiro, acabava o turno, entrava outro sacerdote, morria, entrava outro, e aquele sacerdote não descansava. Jesus, ele fez um sacrifício perfeito e assentou-se, como que diz: está feito, está pronto, está consumado, aleluia, eu já fiz tudo, aleluia. Por isso que eu não preciso fazer mais sacrifícios. Aleluia. Você não precisa mais fazer sacrifícios para ser aceito por Deus, porque ele, havendo feito um sacrifício, aleluia, ele te justificou. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Havendo efetuado uma eterna redenção, aleluia. Ou seja, a redenção de Cristo, o sacrifício dele é tão perfeito que você não precisa fazer mais nada para ajudá-lo. Você só precisa recebê-lo. Aleluia. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quando é que Deus virou o cativeiro de Jó? Aleluia. Quando ele ofereceu o sacrifício e quando ele orava, então Deus acrescentou o dobro daquilo que ele tinha antes. Aleluia. Inclusive idade. Ele veio mais 140, com 70 total, viveu 210 anos. Aleluia. Então Deus abençoou o último estágio de Jó. O que nós aprendemos nesta noite? Aleluia. Não há uma pessoa na terra, né, que é justa ao ponto de não precisar de Cristo. Não justo sequer. Todos pecaram, né? Destrui tudo isto da glória de Deus. Então você precisa sim, né, às vezes tropeçar para entender que você precisa do Salvador, que é Cristo. Para isso que existe a lei, para mostrar que todos nós transgredimos a lei a todo momento. Aleluia. Você pode não matar, não roubar, né? Mas Jesus vai dizer no Novo Testamento: se você pode, né, não matar alguém, mas se você sentir ódio, você já matou alguém. Então você também transgrediu a lei. Você pode não cometer o adultério, mas se você cobiçar uma mulher cobiçar um homem, já adulterou no coração. Então já transgrediu a lei. Aleluia. Então por isso que a Bíblia diz que não há outro caminho senão Cristo. Porque todos transgridem a lei a todo instante. Aleluia. Então se você, né, sente que você pecou, que ótimo, porque ele não veio chamar o justo, mas sim pecador ao arrependimento. Aleluia. Então ele veio chamar você. Aleluia. Né? Os fariseus, eles não receberam de Jesus. Por quê? Porque eles vinham e falavam: eu não sou como os demais homens, porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo, né? E não sou como esses pecadores. E veio o pobre lá, né, e falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a Bíblia diz que aquele foi justificado, o outro não. Aleluia. Por isso, já quero terminar, que você vai ver que no tempo de Jesus, né, o templo estava lotado de sacerdotes, de fariseus, mas a Bíblia diz que veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Por que a palavra não veio no templo? Porque no templo eles estavam lá com as regras e não perceberam que a graça estava do lado de fora, que era Jesus. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Aleluia. Então o que nós estamos dizendo para você nesta noite? Aleluia. Receba, né, a graça de Deus. Nós estamos olhando aqui o livro de Jó pela graça. Como é que funciona? O que foi que aconteceu? Né? Por que aconteceu tudo isso com Jó? Para Deus nos mostrar, para Deus nos ensinar, né, que, aleluia, não há um justo sequer, mas ao mesmo tempo você tem que ter cuidado. Por quê? Se você não tiver sabedoria, você não ganha a pessoa, você expulsa a pessoa do caminho do Senhor. Foi o que aconteceu com os amigos de Jó, né? Vieram falar: Jó, tá assim porque tu tá pecando. Tá pecando, rapaz. Tu é pecador. Realmente Jó era pecador. Só que aquilo ali é a palavra errada, certo? A Bíblia vai dizer que como maçãs de ouro e salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Aleluia. O homem seja tardio em falar, pronto para ouvir. Aleluia. Então se você fala, quanto mais sábio você for, menos você vai falar. Aleluia. Quanto mais sábio você, mais você vai ouvir. Aleluia.
Então, meus amados e queridos irmãos, nesta noite, espero que